Shabbat Shalom a todos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Para quem não nos conhece, eu sou o Bispo Ronaldo e hoje nós estamos aqui para trazer mais um tema para a sua vida. Já parou para poder pensar? Já se perguntou por que Deus não destruiu a Satanás? É uma coisa que deveríamos de pensar, principalmente como cristão. E aí segue-se a pergunta: quem é mais poderoso do que quem? Deus é mais poderoso do que Satanás ou Satanás mais poderoso do que Deus? Você pode perguntar também: quem criou a quem? Deus criou Satanás ou Satanás criou Deus? Claro que a resposta, se você respondeu que foi Deus, respondeu certo. E a terceira pergunta é: se Deus é tão poderoso assim, por que Deus não destruiu a Satanás? Então isso é tema para o nosso vídeo e segue agora. Para entendermos esse tema, por que Deus não destruiu a Satanás, nós temos que viajar no tempo, né, e chegarmos, portanto, lá no tempo da eternidade, quando o universo todo, né, estava na mais perfeita harmonia, quando todos os seres do universo serviam a Deus por amor. Isso é muito maravilhoso, né? Afinal de contas, a base do reino de Deus é amor, pois a sua própria palavra no Novo Testamento vai dizer lá na primeira carta de João, capítulo de número 4, verso 8, e na parte B, dizendo que Deus é amor, tá bom? E Cristo também disse aos seus discípulos, né, em João 13:35, nisto todos conhecerão que sois os meus discípulos se amardes uns aos outros, tá bom? Então, antes do pecado entrar no coração de Lúcifer, tá? Todas as criaturas serviam a Deus por amor, gratidão, tá? E a Deus, né? E assim então Deus, por quê? Deus os trouxe à existência, né? Todos os seres angelicais os sustentava, né? Com todo amor, tá? E por isso todos prestavam homenagem, gratidão cotidianamente a Deus, né? Portanto, quando Lúcifer pecou, nós encontramos isso numa alusão a Isaías capítulo 14, né, verso 12 a 15, e Ezequiel também 28, 13 a 19, que é importante sabermos ali que ninguém consegue, nenhum teólogo consegue descobrir da onde que veio, portanto, o pecado. Tá? E nesse momento, então, lá na eternidade, o pecado adentrou, portanto, o coração de Lúcifer. Nós precisamos entender bem essa história para que nós possamos entender o porquê será que Deus não destruiu, né, este ser. Vamos entender um pouquinho a história agora, tá bom? Então, a partir desta queda, ou de quando entrou, né, o pecado, portanto, no coração de Lúcifer, tá? Deus não o expulsou, tá? Deus lhe concedeu tempo para que ele se arrependesse. Isso aconteceu nos céus, tá? Nós vamos entender tudo isso no discorrer da leitura da palavra de Deus, tá bom? E então Deus lhe deu tempo para que ele se arrependesse, né, dos seus erros, tá? Porque ele falava, portanto, mal do governo de Deus, dizendo que Deus não se preocupava com a eternidade dos anjos, enfim, tá? E este anjo, portanto, ele era um anjo muito elevado em sabedoria, ele conseguia ludibriar, portanto, os anjos sem que os anjos percebessem o que estava no coração dele, tá? Nós vamos ver, né, isso, entender isso lá em Apocalipse capítulo de número 12, versos 3 e 4, que quando ele foi lançado fora, portanto Deus assim decidiu depois de um tempo, dando a ele tempo, ele não se arrependeu, e ali então Deus decidiu lançá-lo fora, tá? Onde a palavra de Deus diz, né, que lançou após si a terça parte das estrelas do céu. Portanto, ele convenceu muitos seres angelicais, tá, a acreditarem no governo, né, de Deus, segundo ele dizia, portanto, que o governo de Deus não se preocupava com a eternidade deles, tá? Então, eles foram lançados, diz lá em Apocalipse, sobre a terra. E, em primeiro lugar, nós temos que entender o porquê que Deus não destruiu, né, essas criaturas, né, que serviam,
né, portanto, ali a Deus, tá? Se Deus destruísse a Satanás, acontece que todos os seres, nesse momento, passariam a servir a Deus por medo e não mais por amor. Lembra do início que nós começamos a falar? Porque todos serviam a Deus por gratidão, sabe? E a coisa que Deus mais se agrada neste universo servirmos a Ele com muito amor e gratidão. Ora, nem nós mesmos, nós não aceitamos, né? Quando alguém vem dar um copo d'água para a gente com raiva, enfim, a gente fala, não, eu não quero, né? Isso tratando de criatura, imagine o Criador. Então, se naquele momento Deus chamasse algum ser, algum anjo, alguma coisa, e falou, olha, pega esse camarada aqui e como exemplo, fulmina ele, todo mundo já ia ficar assim, opa, pera lá, o que está acontecendo aqui? Primeira coisa que ia acontecer, tá? Se alguém estava falando mal do governo de Deus, e aí Deus pega e manda fulminar, o que vai passar pela cabeça dos seres angelicais? Vão pensar o seguinte, olha, um cara está falando mal de Deus. Deus manda fulminar, será que não é para queimar arquivo? Eu acho que esse Deus está devendo alguma coisa, hein? Que ele não queria que nós soubéssemos. Então, é uma série de coisas que nós vamos estar assim, então, portanto, entendendo, tá? O porquê que Deus não destruiu, deu a ele tempo, tá? Para que pudesse, então, provar aonde queria, portanto, chegar este ser, tá? Em segundo lugar, tá? Deus não destruiu Satanás, tá? Para não perder o seu caráter divino, tá? Veja que o que estava agora comandando o coração de Lúcifer já não era mais as leis de Deus, né? A Torá, a Bíblia Sagrada, a lei eterna ou a matriz do universo, tá? Já não estava mais comandando o coração de Lúcifer. Portanto, o que estava agora comandando o coração de Lúcifer, portanto, era a exaltação, a soberba e, enfim, a destruição, conforme Jesus disse, né? E o diabo veio para roubar, matar e destruir, né? Lá em João 10:10, tá bom? E Jesus, ele fala sobre a questão da soberba, lá em Mateus 23:11 e 12, aquele que a si mesmo se exalta será humilhado, e aquele que a si mesmo se humilha será exaltado. Isso também está lá na profecia de Isaías, tá? Nós vamos entrar aqui no mérito da questão, sobre a questão dos reis ali, tá? Que faz alusão, portanto, a Lúcifer, tá? Isso é tema para outro vídeo, tá bom? Então, o que comandava o coração dele era a destruição. Conforme eu disse, Jesus disse que ele veio para roubar, matar e destruir. E na continuação deste raciocínio, tá? Que é o segundo lugar do porquê Deus não destruiu Satanás, tá? Porque o caráter de Deus não é a destruição de vidas, tá? O caráter de Deus é criar a vida, sustentar a vida e evoluir a vida, tá? Portanto, Deus não se rebaixaria a este nível, tá? De destruição, tá? Porque Deus é maior, muito maior em sabedoria, em conhecimento, infinitamente, sem comparar com nenhum ser deste universo, tá? Então, são esses os motivos pelos quais Deus não destruiu, tá, a Satanás. Deus está muito além do conhecimento de qualquer criatura humana. Então, essa é a nossa segunda tese, tá? A terceira tese, tá, do porquê que Deus não destruiu a Satanás, tá, lá no céu, nós vamos entender agora, tá? Contra quem Lúcifer se levantou lá no céu? Se levantou contra o Pai, se levantou contra o Filho ou contra o Espírito Santo de Deus? A história mais antiga conta que Lúcifer se levantou contra o Filho, porque somente ele que entrava para as reuniões, né, celestiais, tá? Veja que quem veio para poder realmente resolver o problema aqui embaixo foi o próprio Filho de Deus, né? Que nasceu, portanto, de uma virgem, tá? Então, nós entendemos que foi desta forma. Então, veja bem, a terceira tese nossa é: Deus não o destruiu porque queria dar a ele tempo para que todo o universo visse, assistisse de camarote qual era o tipo de governo que Lúcifer teria
se supostamente Deus permitisse que ele governasse, portanto, o universo. E ali, então, nós vemos o caos que é hoje o planeta Terra, pois a Bíblia diz em primeira carta de João, capítulo de número 5, verso 19, que o mundo inteiro está no maligno. E nós vemos o caos que o mundo é, né? E sem contar também com os 2000 anos atrás, lá na cruz do Calvário, o ódio, sabe, desfechado ali, ou seja, jogado, manifestado ali na pessoa de Cristo Jesus, nosso Senhor. Então essa é a nossa terceira tese, tá? Deus deu a ele tempo, tanto lá no céu quanto aqui na terra, né? Para que pudesse provar, portanto, para todo o universo o que estava no coração de Lúcifer, né? Porque se Deus o destruísse lá, como que o povo, a população celestial iria ele então, portanto, descobrir o que estava no coração de Lúcifer? Então Deus, com o seu caráter, ele deu a ele tempo com muito amor, né, para que ele, quem sabe, se arrependesse, né? E deu tempo também aqui embaixo na terra. Quando você pega Lucas 4, Mateus 4, lá na tentação de Jesus, você vai ver que o inimigo manda transformar a pedra em pão. Jesus disse: nem só de pão verá o homem. Ele transporta ali, portanto, Jesus ao pináculo do templo, e ele vai dizendo: tudo isso eu te dou se prostrado me adorares, né? E Jesus fala para ele: olha, somente ao Senhor teu Deus adorarás e a ele servirás. Se naquele momento Lúcifer se arrependesse das suas atitudes, imagine como que não seria a virada deste universo. Mas ele não, ele continuou na sua rebeldia, tá? Desobedecendo, portanto, as leis de Deus. E lá na cruz do Calvário, há 2000 anos atrás, o que acontece? Deus chama todo o universo e olha lá, a raiva, o ódio, que ele estava encoberto quando ele estava lá no céu, né, antes de ser expulso. E todo o universo agora vê, assiste tudo aquilo dali, pasmado, assustado, estarrecido, tá, com a atitude de Lúcifer ali, então. Tá? Então, essa é a nossa terceira tese. Deus deu a ele tempo para mostrar para todo o universo, tá, o que na verdade estava no coração de Lúcifer. Tá? Pois é, pessoal, e é dessa forma que nós vemos, portanto, a manifestação da sabedoria de Deus que está muito além do nosso entendimento, né? Veja que Deus deu a ele tempo para que pudesse então mostrar para todo o universo e assim desvendar o que estava no coração de Lúcifer. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que Deus enviou, portanto, o seu Filho unigênito ao mundo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Tá? E nas profecias, quando nós vamos estudar, portanto, as profecias, lá em Naum, capítulo 1, verso de número 9, vai dizer o seguinte, que a angústia não se levantará por duas vezes. Portanto, chegará o dia em que este ser, ele vai ter que, com certeza, ser lançado, né, no Guerrinom, no inferno, tá? Que é o lugar que Deus tem preparado para o diabo e seus anjos. Isso está lá em Apocalipse, João, capítulo 16, verso de número 11, Jesus disse, o príncipe deste mundo já está julgado. Tá? Então, nós vemos também o apóstolo João, lá em Apocalipse, capítulo de número 21, nas suas visões, versículo 4, ele diz assim que Deus enxugará dos nossos olhos toda a lágrima. Então, todo esse sofrimento que tem sido plantado pelo inimigo, isso tem tempo determinado para acabar e estaremos com o Senhor para todo sempre, né? E lá diz a palavra de Deus em Apocalipse 21:4, não haverá mais dor, nem sofrimento, nem morte, e daremos glória a Deus para todo sempre. Tudo voltará ao marco zero, será uma maravilha. Essas são as promessas do Senhor, tá? E voltaremos novamente a agradecer a Deus para todo sempre, né? Como era lá na eternidade antes do pecado, tá bom? Então, isso aqui é apenas um rascunhozinho para que nós possamos entender, tá, o porquê que Deus não destruiu Satanás. Que Deus possa abençoar a sua vida no nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu peço a todos vocês que nos ajudem aí, portanto, tá?
dando like, compartilhando nas redes sociais, Facebook, Instagram. Nos ajude, tá bom? Para que nós possamos estar levando este conhecimento para muitas pessoas, tá bom? Que Deus possa te abençoar e até a próxima, em nome do Senhor Jesus.